Olá, boa noite. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje mais uma live sobre o resgate da advocacia. Sejam bem-vindos. Paula, boa noite. Boa noite, Cris, bem-vinda. Diane, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá falar sobre advocacia, sobre resgatar a advocacia, resgatar nossos valores, aquilo que é importante para nós. Vamos convidar o pessoal para vir participar dessa live. Leila, boa noite, seja bem-vinda. Hoje eu tô aqui, ó, no espaço da SBDCs. Para quem já veio aqui, ó, essa parede aqui do Mena é linda. É linda essa parede aqui. Tem todo um significado nesse lugar aqui. Quem vier aqui na escola, né, pelo menos aqui na nossa sala, vai ver que tem várias frases aqui. Tem uma frase do Bert Hellinger ali, tem a logo da escola ali, tem várias imagens para ancorar aqui a nossa energia, a nossa vibração. E aqui tem uma história legal essa parede, né? Ela começa ali com as cores, né, dos chakras, vai até a espiritualidade. Então aqui a gente tem o símbolo da flor da vida, porque quando a vida começa, ela vai formando, né, fazendo esse formato de flor. E a gente tem aqui, olha, não sei se vocês conseguem ver, acho que várias pessoas já viram, mas ali a borboleta, que é o símbolo a borboleta azul é o símbolo da justiça divina. Nada por acaso, né? Então eu falo, quando as pessoas entram aqui, já entram num portal aqui de sabedoria, né? Já faz aquela limpeza para poder começar o trabalho. Então eu gosto muito aqui desse nosso espaço. E quem vem aqui também se sente super bem. Então sejam bem-vindos. Simone, boa noite, seja bem-vinda, amiga. Boa noite. Dr. Cláudio Padovani, bem-vindo. Excelente noite, Silvia. Energia maravilhosa, é isso mesmo, Leila. A Leila vem aqui direto, né? Então ela já tá acostumada a receber energia aqui. Boa noite, Tassiana, bem-vinda. Bom, quem já tá aqui nesta live, coloca aí pra mim de onde vocês são. Se tem escritório de advocacia sozinho, se trabalha com alguém, coloca aí pra mim. Boa noite, Elisângela. Também estava comigo aqui no final de semana, no curso de programação neurolinguística, junto com a Leila. Foi incrível, né? Sou suspeita para falar, mas eu acho que quem estava aqui pode dizer como foi esse final de semana sensacional. Em breve vai ter aí nova edição. Então coloca para mim aí de onde vocês são. Blumenau, que ótimo. Doutora Daniela, bem-vinda. Foi transformador, né, Leila? Fantástico, imperdível, verdade. Obrigada, Elisângela. A Simone, também sou suspeita, gente. Amo esta mega profissional, amiga e competente, super recomendo. Obrigada, Si. A recíproca, você sabe que é verdadeira. Conheço a Simone, aí nós fizemos o curso de constelação juntas. Mais de 10 anos já. Então, super amigas aqui. E a Simone também super profissional. Obrigada, amiga.
Acabei de me retirar de uma sociedade de advogados e atualmente advogando sozinha e consteladora. Muito bom saber. Que bom, que bom. Vamos falar sobre isso então hoje. Cris, querida, Cris e Cláudio, aí de Mogi das Cruzes. Bem-vindos. Muito bom. Bom, vou começar falando aqui enquanto, o pessoal não vem, mas vai mandando aí, gente, aviãozinho, o pessoal vir para a live pra gente falar sobre o resgate da advocacia. E eu vou falar um pouco por que eu resolvi fazer esse desafio, falar sobre o resgate da advocacia. É algo que, assim, eu já vinha me inquietando, já estava inquieta com algumas coisas que eu vejo dos advogados, da advocacia em si. Quando eu me formei, assim como muitos de vocês, a gente tem aquela ideia de que a gente vai fazer justiça pelo mundo, que a gente vai resolver o problema das pessoas, que a gente vai acabar com os conflitos. E quando a gente vem para a vida real, a gente não consegue resolver, a gente não consegue fazer nada disso, embora a gente fique tentando. A gente tenta resolver o problema dos nossos clientes, mas o que a gente ganha com isso? Muitas vezes a gente perde a saúde, a gente perde noites de sono, a gente não consegue receber os nossos honorários, a gente tem aí estafa, tem problema com outros advogados, a gente coloca a culpa da nossa profissão ou daquilo que a gente não faz nos realizarmos, a gente coloca a culpa nos outros e assim por diante. A lista é enorme. Até eu quero que vocês coloquem aí qual é a dificuldade de vocês ou a dificuldade que vocês já passaram. Mas isso foram coisas que me inquietaram desde lá de trás. Porque eu imaginava, a advocacia não pode ser só isso. Não é só chegar e, como eu fazia advocacia trabalhista, falar, o cliente chega aqui, principalmente do lado do reclamante, ele quer aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, ok. Mas o que mais esse cliente quer? O que no fundo ele está buscando? E claro, gente, se o Gelson me ouve falar isso, ele fala, advocacia trabalhista não é só isso. Eu sei, não é só isso, tem muita coisa pra gente. Mas eu quero falar do básico, daquilo que muitos clientes vêm reclamar. E daquilo que também as empresas vêm reclamar com a gente, Então, eram coisas que eu observava nos clientes e eu falava, mas o que será que realmente esse cliente está querendo? E no fundo, muitos deles, eles querem ser vistos, querem ser reconhecidos, eles querem sim receber, tem muitas questões por trás. A gente percebe que o sistema familiar o tempo todo está guiando as pessoas, está direcionando inconscientemente as pessoas. Mas nós não temos consciência disso, a gente simplesmente vai seguindo esse fluxo. Então essas foram muitas das minhas inquietações. Eu me lembro, gente, que uma vez eu estava numa audiência, eu era bem nova, eu tinha praticamente acabado de me formar. E eu lembro que eu fui para uma audiência trabalhista, como alguns já sabem aqui, e o advogado, fui com o meu cliente. E é interessante que a gente vai com a nossa pastinha, naquela época, nossa pastinha, hoje tudo virtual, mas a gente nas audiências. E aí eu vi todo aquele rol, tudo aquilo que aquele cliente estava pedindo, e ele pedia horas extras, e pelo menos quem trabalha com construção civil sabe que muitas pessoas sim trabalham de madrugada, fazem horas dobradas, enfim. E quando eu cheguei na audiência, o advogado da outra parte era uma pessoa mais velha. E só pelo fato dele ser mais velho, já imaginei na minha cabeça que ele era uma pessoa mais velha e experiente, pelo fato dele ser, dele demonstrar. E aí ele já começou a falar muito grosso e falar alto na audiência. E aquilo automaticamente, imagina aí o novo, me deu aquela sensação de, e agora, o que eu faço? Continuei fazendo as perguntas e conversando com o advogado, e eu perguntei, doutor, tem uma proposta de acordo, porque é normal a gente fazer isso. E o advogado falou assim, não tem, doutora, e falou um monte. E aí fui pegar a defesa para olhar. Naquela hora quando eu olhei para a defesa e eu vi que todos os cartões de ponto
estavam rasurados, inclusive com branquinho, nem tiveram, nem para eles fazerem uma coisa direito, né, decente, vamos dizer, já queriam fazer a rasura, né, já queriam fazer a fralda. Naquele momento, o que eu percebi? Eu não estava ali para o meu cliente, eu estava ali pelo meu ego. Porque na hora que eu vi isso, na hora eu olhei para o advogado e falei assim, então, vou aqui arguir um incidente de falsidade. E o advogado olhou para mim e falou assim, não, doutora, imagina, vamos fazer um acordo. Aí nessa hora que eu fiz, quem não quer acordo aqui sou eu. E eu nem tinha olhado para o meu cliente, gente. Eu lembro, olha, foi tão interessante que eu lembrei disso essa semana. Eu falei, olha, eu preciso contar essas coisas, que são as minhas experiências, que eu sei que muita gente já passou por isso. Mas o que eu quero dizer? Que naquele momento eu não pensei no cliente, eu não perguntei se ele precisava ou não daquele dinheiro, se poderíamos tentar realmente um acordo. O meu desejo era simplesmente que aquele advogado, né, aquela parte que tinha feito, que tinha sido, vamos dizer, grosseira comigo, que ele sofresse, que ele pagasse por aquilo. Tanto que esse advogado depois saiu atrás de mim, né? Doutora, pelo amor de Deus, vamos fazer um acordo, senão vai pra perícia, você tem que pagar isso. Eu falei assim, doutor, não quero saber, isso é um problema seu. Ninguém mandou você fazer isso. Se você tivesse sido mais educado comigo. E assim foi. Então, esse é um pequeno exemplo, mas quantas vezes a gente não está com o nosso cliente? Nós estamos conosco mesmos, né? Porque a gente está pelo ego, pela vaidade, nós estamos ali para satisfazer as nossas necessidades, para sermos vistos, e o cliente mesmo fica de lado. E perceba, me lembro que esse processo em específico foi para perícia depois, porque eu trabalhava no escritório do meu sogro, e ele tinha também, né, claro, ele era muito do acordo, mas também ele era assim, se é para entrar com um incidente de falsidade, se é para mostrar, vamos dar continuidade. Então, lembro que esse processo se arrastou ainda por algum tempo, e lá na frente nós viemos fazer um acordo. Mas eu quero que vocês pensem no seguinte, quanto que nós pagamos o preço por isso? Quanto que o cliente também pagou o preço pelas nossas emoções, né? Paga o preço pelas emoções do profissional, que quer demonstrar o quê? Trabalho, quer demonstrar que ele é um profissional bom, né? E para isso a parte está sofrendo. Então, é sobre isso, eu acho que resgatar aquilo que são os nossos valores, o que é a nossa identidade, porque às vezes nós deixamos de sermos nós mesmos para atender a expectativa dos outros. Então, quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Nós somos alguém a partir daquilo que nós fizemos na faculdade, aprendemos na faculdade? Eu só sou a Fabiana porque eu sou advogada, porque eu tenho um título de advogada? E a partir disso eu sou o título que me deram? Quem sou eu, em essência? O que realmente eu quero? Como eu olho para as pessoas? Como eu quero que o mundo seja? Claro que, né, o ideal de mundo para mim, não o ideal de mundo para todos. Mas quem sou eu nesse universo da advocacia? Então, quando eu comecei a pensar nesse resgate da advocacia, foi justamente sobre isso. Resgatar os nossos valores, o propósito. Para que eu me formei em direito? Com qual objetivo? Talvez naquela época eu tenha realmente me formado querendo salvar as pessoas, querendo ajudar as pessoas. Mas hoje eu já tenho uma ajuda, eu sirvo as pessoas. Isso é diferente do ajudar, simplesmente querer salvar pessoas. Nós estamos aqui para servir. E como é que nós servimos aos nossos clientes? Será que realmente nós estamos olhando para as necessidades deles ou nós estamos olhando para as nossas próprias necessidades? E aí esse cliente fica esquecido. Faz sentido, gente, quem tá aqui? Faz sentido o que eu estou falando aqui para vocês? Coloca aí para mim. Coloca um foguinho só para eu saber se
ou uma chavinha para eu saber que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, hoje, quando eu vim, né, falar sobre esse tema, claro que nós vamos falar sobre advocacia é um negócio, é uma empresa. Eu lembrei desse fato e quis trazer para vocês, porque começa aí também. O propósito da advocacia de vocês começa aí. Não é só você montar um escritório físico, você ter uma sala, ou você trabalhar com pessoas, você montar uma sociedade. É muito mais do que isso. É você entender que a advocacia é uma empresa. E ninguém ensina isso pra gente na faculdade. Ensina que nós seremos profissionais liberais, né? Ou então a gente fala que nós somos autônomos, não é isso? Autônomos porque nós temos aí o nosso horário, nós fazemos nosso horário de trabalho. Ok, né? Mas até que ponto nós somos tão autônomos assim? Porque a advocacia é uma empresa, a advocacia é um negócio. Tem pessoas que dependem do nosso trabalho, inclusive. Tem pessoas aqui que têm escritórios de advocacia e contrata funcionários, tem estagiários e tem escritórios enormes, inclusive. A gente tem escritórios aí, uma pessoa, né, um advogado com mais uma secretária, mas nós temos aí um escritório com 10, com 20 e assim por diante, escritórios enormes, em que a gente observa que tem todos os tipos de conflitos, principalmente conflitos de comunicação, conflitos entre os sócios, conflitos entre os funcionários, os colaboradores, porque não conseguem estar cada um no seu lugar, porque existem exclusões, né, dentro do sistema, ou porque simplesmente trazem as suas cargas, né, emocionais, trazem o seu sistema familiar para dentro de um escritório, para dentro de uma empresa. E grande parte dos escritórios também são familiares, assim como empresas são familiares, muitas. E o que a gente vê? Que esses conflitos são muito comuns. Então, quando a gente está falando de escritório de advocacia, eu quero que você pense: como é que você formou a sua advocacia? Com qual propósito? Com qual sentido? O que você queria fazer? Você montou um escritório, uma sala. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Fabi, montei meu escritório. E agora? Faço o quê? E aí eu começo a perguntar: mas o que você quer com esse escritório? Só para ter uma sala física? Porque às vezes as pessoas querem ter uma sala apenas pelo status de ter uma sala, mas também não vão no escritório e também deixam aquele lugar simplesmente abandonado. O lugar também precisa de energia, gente. O lugar também tem a energia de vocês, tem a energia dos sócios. Vocês já pararam para observar uma casa? Eu gosto muito disso. Eu gosto de caminhar, muito de caminhar. Porque quando eu caminho, eu observo o que está no ambiente, aquilo também me ajuda a clarear as ideias. E eu gosto de observar as casas. Por quê? A gente logo observa uma casa que não tem energia humana. O que significa? A casa está abandonada. Sabe aquela casa que as pessoas saíram, deixaram a casa sozinha, ou a casa está lá com uma placa de vende-se, de aluga-se. Não tem ninguém lá. E aí você vê logo o quê? As folhas no chão. Você vê que automaticamente muitas casas começam a ter infiltrações. Por quê? Não existe energia ali das pessoas que movimentam aquele ambiente. E muitas pessoas também estão sem energia. Muitos advogados também estão sem energia, estão desmotivados. E quando eles chegam no ambiente de trabalho deles, eles levam essa energia para lá. Então começa no primeiro lugar aí, observando o ambiente de vocês. Como é que as pessoas se comportam dentro desse ambiente. Eu vejo que às vezes as pessoas trazem os seus problemas para dentro dos escritórios, trazem as suas frustrações e elas se comportam como se elas estivessem na casa delas. Então a gente precisa fazer uma diferença, né? Claro, não tem como ser diferente, pessoas diferentes. Embora a gente fale assim, muita gente fala, você tem que deixar os seus problemas do lado de fora. Isso é muito difícil.
Muito difícil. Quando você está passando um problema na sua família, que tem alguém doente, ou financeiramente, ou que você está passando por um divórcio, ou qualquer situação, você está depressivo, é comum, você vai trazer para dentro do trabalho. Por quê? Porque você é uma pessoa única, mente, corpo e emoção. Isso aqui tudo está funcionando ao mesmo tempo. E muitas vezes as pessoas querem o quê? Separar. Ah, deixa os seus problemas lá fora. Quando na verdade nós temos que olhar para a pessoa, olhar para o advogado, que como eu falo, estou falando mais para os advogados, mas olhar para a pessoa como um ser integral, como um ser único. E entender que se ela está passando por aquela dificuldade, nós precisamos acolher aquilo. A partir do momento que a gente acolhe aquele sentimento, aquela dificuldade, a pessoa também pode vir para o trabalho dela e se transformar. Então, mudar comportamento. Muitas vezes a pessoa chega no trabalho e ela tem comportamentos agressivos ou tem comportamentos em que ela, vamos dizer, ela afasta as pessoas, ela afasta os clientes. Por quê? Porque ela está passando dificuldade e ela não consegue se expressar. E ela traz o comportamento. O comportamento ele é fruto de uma emoção. Todo comportamento ele vem de uma emoção. É que essa emoção é tão rápida que a gente não percebe. Né? O nosso inconsciente, né? Tudo aquilo que está, o involuntário, né? O piloto automático, é muito rápido. Então a gente não percebe. Se a gente está passando por uma dificuldade, eu venho para o meu trabalho e tenho um comportamento agressivo, eu não consigo atender meus clientes, olhar para as necessidades deles. Por quê? Por trás existe uma emoção. Então, eu preciso aprender a acolher isso dentro do meu ambiente. Entender quais são os comportamentos, não só os meus, mas o comportamento das pessoas que trabalham comigo também. Esses comportamentos, gente, eles também, se a gente for olhar aí para uma escala, né, de forma de pensar, e aqui eu estou falando de forma simples, mas a gente aprende isso também na programação neurolinguística, em níveis neurológicos. Quando a gente vai subindo, a gente entra o quê? Níveis de capacidade, níveis de crenças, e a gente costuma trazer o quê? As nossas crenças para dentro do trabalho, para dentro do escritório de advocacia. E aí, quais são os tipos de crenças que a gente traz? De que a gente eu vou trazer as crenças mais comuns, né? De que a gente não é bom o suficiente, de que ter dinheiro é difícil, de que os clientes não dão conta, que eu tenho que salvar os clientes. Então, assim, são muitas crenças. E de onde vêm essas crenças? Sistema familiar, muitas vezes. Porque a gente vem desde lá da infância, carregando essas crenças, as lealdades, e a gente chega aqui, traz isso para dentro do nosso negócio, a gente traz isso para dentro da nossa empresa. Inconscientemente, a gente começa a atrair para dentro da empresa pessoas que têm a mesma forma de pensamento. E aí, muitos reclamam que estão aonde? Na escassez. Fabi, não consigo ter clientes. O problema é da OAB. Gente, já ouvi isso centenas de vezes em mentorias, em que as pessoas às vezes não assumem responsabilidade. E elas dizem que o problema é da mãe, do pai, todo mundo deu problema. E aí elas dizem o seguinte: o problema é a OAB, porque a OAB não olha para o advogado, porque aqueles advogados que já têm nome, ou seja, N situações. Só que, gente, o profissional é você. E aí já começa com o quê? Uma crença. E é uma crença que te limita, que vai dizer que você não pode, porque você não teve benefícios como as outras pessoas. E aí você entra no quê? Num movimento de escassez, num movimento de não receber. Então eu vejo quando as pessoas falam isso sobre a OAB, eu falo assim, gente, mas espera aí, então quer dizer que a OAB é que tem que te trazer clientes? Não é você que tem que fazer a sua parte, ir atrás, se liberar dessas crenças, ter comportamentos que atraiam, que se conectem com seus clientes? Quer dizer que é a instituição que tem que fazer isso por você, sendo que no seu escritório quem manda é você? Quantas vezes, né? Quantas vezes que eu ouço isso? E aí eu já dou logo as minhas chineladas na pessoa, né?
com amor, mas já dou logo a chinelada. Por quê? Depende de cada um. A gente trabalha como? Com o sistema familiar. A gente começa a trazer para a pessoa a consciência de que o problema dela, os desafios que ela vai enfrentar, estão relacionados com as crenças que ela tem, com as lealdades que ela traz do sistema familiar. Então, são crenças que ela precisa se liberar para que ela possa realmente tomar posse do seu lugar, da sua advocacia, vender o seu produto, porque todos nós somos vendedores e o advogado é um vendedor, tá? Então, esse negócio de que hoje que o advogado ainda continua fazendo boca a boca e só boca a boca resolve, não. Porque hoje a gente tem o que? Redes sociais, gente. E redes sociais, a gente sabe que é necessário você se colocar, você se expor. Então, é você começar a mostrar o seu trabalho, você começar a dizer para as pessoas o que você faz, né? E também se posicionar. Porque eu vejo que muitos não se posicionam. Ah, eu sou advogado, mas aí tem medo de falar que é advogado. Não, porque não pode, não, porque a ética... Gente, é você que tem que tomar posse do seu lugar, é você que tem que agir. E aí você precisa decidir o que você quer, como você quer se posicionar. Muitos chegam para mim e falam assim, Fabi, agora quero ser um advogado sistêmico. Aí eu pergunto, mas ok, você vai colocar lá na sua porta a advocacia sistêmica. Você sabe o que é? Você sabe como se comportar como um advogado sistêmico? Ou você também está usando isso apenas como um nome, porque agora está na moda o sistêmico, e como reserva de mercado, porque você acredita que vai atrair mais pessoas se você colocar esse título lá. Então você precisa se conectar com aquilo que você vai fazer. A advocacia sistêmica, ou o direito sistêmico, como a gente fala, você precisa sentir no coração. E isso é muito mais do que você colocar uma plaquinha escrita advocacia sistêmica. Porque tem algo que as pessoas ainda não sabem. Gente, nós estamos vendendo para pessoas comuns. E tem milhares de pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, nem conhecem sobre o termo. Mas a gente quer vender uma coisa sem explicar para as pessoas o que é. E a gente acha que as pessoas têm que chegar. E quantas pessoas já vieram fazer mentoria comigo e falaram assim, Fabi, os clientes sumiram. E eu falo, você está sabendo comunicar aquilo que você quer? Você está se posicionando? Você está explicando para as pessoas? É claro para elas o que você faz dentro de uma advocacia sistêmica com o direito sistêmico? Porque você continua sendo advogado. Você é um advogado. E o seu cliente veio te procurar, na maioria das vezes, não é como algo preventivo. Ele vem te procurar quando ele tem um problema. E o que ele quer? Ele quer solução. Ele quer saber como você vai trazer solução para o problema dele. Então você continua sendo advogado. E eu vejo que às vezes as pessoas com a ânsia de querer mostrar que essa é uma nova advocacia, que essa advocacia é melhor do que as outras até, né? Então já começa em um processo de separação, de exclusão, acabam afastando os clientes ao invés de aproximar, certo? Então assim, gente, tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Boa noite, Paulo, tudo bem? Coloca aí para mim uma chavinha, para quem tá virando chave aí, sobre isso que eu tô falando. Ó, tô colocando foguinho aqui, Então, assim, enquanto negócio, né, a advocacia precisa ser vista desta forma. Precisa ser vista com seus colaboradores, precisa ser visto a gestão desse escritório, o comercial, gente, o marketing, tudo isso. E quando a gente faz, por exemplo, movimentos sistêmicos para os escritórios de advocacia, a gente coloca tudo isso no campo como uma empresa normal, né? Como uma empresa, né, que tem os seus desafios. E aí você vai me falar assim, Fabi, mas eu trabalho sozinho. Ok, não importa. Você vai ter que tirar aí o chapéu
do administrativo e muitas vezes colocar o chapéu do financeiro. E você vai ter que saber o momento disso, porque senão você fica sobrecarregado. Você vai ter que saber, por exemplo, administrar os seus clientes. Quantos clientes você tem? Às vezes as pessoas só chegam e falam, Fabi, meu objetivo é ter mais clientes. Tá, ter mais clientes para quê? Qual é o seu propósito? É só ter dinheiro? Não é nem fazer, é ter dinheiro? Vai afastar mesmo os clientes. E aí eu pergunto, quantos clientes você tem? Ela fala, não sei. Quantos clientes você fez no último ano? Não sei. Ok, então significa que se você vier fazer esse processo e você tiver mais um cliente, já tá bom, já é o suficiente? Já que você nem sabe aquilo que você tem, você nem sabe onde você quer chegar. Então sim, o advogado tem que saber estabelecer metas, saber estabelecer objetivos. O que ele quer? Quer tirar férias? Sim, é possível o advogado tirar férias. Será que só pode tirar férias lá em janeiro, quando tiver o recesso? Porque, gente, durante anos, a gente também tirava férias nesse período, durante anos. Mas a gente tinha sempre os feriados em que a gente saía, que a gente conseguia se organizar e ficar até mais tempo fora do escritório. Por quê? Porque a gente tinha pessoas para quem a gente podia delegar, em quem a gente podia confiar naquele período. E as coisas continuavam fluindo. Mas será que você pode fazer isso? Muitos de nós somos o quê? Eu presa. Quantos são eu presa? E no escritório também, gente. Eu presa, ou seja, tem que fazer tudo. E às vezes a gente se coloca nesse lugar porque a gente não confia nas pessoas. E a gente não confia na gente mesmo. Então tem muitos advogados que são centralizadores, que são perfeccionistas, porque a profissão também nos exige isso. É um peso muito grande de que o advogado tem que ser perfeito, é a questão dos prazos. Esses dias eu passei uma consciência para uma cliente e ela veio falar, Fabi, nossa, depois de tantos anos eu tenho essa empresa, nós fazemos tudo certo, é uma empresa com centenas de processos e o nosso escritório que administra, e aí teve uma perda de prazo e tal, e eu fiquei muito mal com isso. Eu fui perguntando, me fala, do que são esses processos? Ela falou assim, são muitos processos trabalhistas, são processos tributários. E aí eu perguntei, essa empresa, ela paga os funcionários corretamente? Ela falou assim, não, muitos não. Por isso que tem muito processo. Os funcionários entram, mas eles têm o hábito de dizer assim, se alguns vão entrar, outros não vão entrar, então a gente ganha nisso. E eu falei assim, então você já parou para pensar que isto que esta empresa está perdendo nesse processo, né, também não é responsabilidade só de vocês, porque vocês, todos esses anos, vocês sempre fizeram tudo certinho, nos prazos e tal, e aconteceu justamente aqui de vocês perderem esse prazo, e eles terem que pagar essa multa. Ok, talvez essa seja a multa pelos muitos processos que eles não pagaram, pelas pessoas que eles não pagaram. Então não é à toa que acontece isso, né? Então nós ficamos muito presos, né, nessas, vamos dizer, nos prazos, o peso dos clientes, tudo isso que nós carregamos. Então a gente precisa começar a entender também de forma sistêmica. Gente, tá fazendo sentido? Eu tô vendo que tem gente entrando aqui, mais gente entrando agora. Boa noite, gente. Boa noite, Dani. Que bom te ver aqui. Carol, boa noite. Tá fazendo sentido? Coloca aí pra mim, gente, uma chavinha, foguinho. Coloquem perguntas. Qual é a pergunta que vocês têm para eu poder responder aqui pra vocês? Júlia, querida. Que bom, eu vi, você tá colocando um monte de chavinha aí. Tá virando, né? Então tá bom, que bom. Eu falo que a minha mente pensa muito rápido, gente. Eu começo a falar uma coisa, vem outra coisa na cabeça, porque é muita coisa, muita informação. Que mais? Perguntas, gente. Eu vou falar aqui da pergunta que a
quer dizer, do comentário. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo ainda acessar. Aqui, ó. Da Tassiana, que ela falou: acabei de me retirar de uma sociedade de advogados e atualmente advogo sozinha e consteladora. Olha só, a gente vê muitos conflitos de sociedades de advocacia, mas também é como se fosse uma empresa, né? Acabei de falar isso. Por quê? Porque os valores, o propósito das pessoas são diferentes. Principalmente em sociedades ímpares, né? Eu falo que quando você tem aí 3 numa sociedade, 2 se unem contra um. Então acontece muito isso, a gente vê essas triangulações dentro das sociedades. E assim, quando uma sociedade termina, em que as pessoas se respeitam, elas terminam, agradecem por tudo aquilo que foi, do jeito que foi, você pode seguir para o novo e você segue mais leve com isso. Quando as pessoas terminam, assim como num divórcio, gente, assim como num casamento, uma sociedade, né? Você termina com raiva, com ressentimento e você fica carregando aquele peso daquelas dificuldades, ou porque vamos dizer que foi traído, né? Ou porque vamos dizer que um cliente levou clientes. Gente, tem tantas situações, tantos contextos. Então imagina que existia um contexto desse e você continua carregando a raiva. Quando você vai para o outro ambiente, você fica o quê? Com medo daquilo que te aconteceu. Você fica carregando aquelas emoções, aquele pensamento. E com esses pensamentos, você também afasta os clientes novos que vão chegar. Sabia disso? E aí você fala assim: Fabi, eu terminei essa sociedade, estou aqui advogando sozinha, mas de repente os clientes sumiram. E aí a gente começa a observar, ir lá bem mais profundo, né, no inconsciente, a gente observa o quê? Que a pessoa está carregando essas emoções. E com isso, os clientes, né, se a gente posiciona num campo de informação, o cliente nem está olhando, o cliente está afastado. Ou essa pessoa ainda está olhando para os antigos sócios, está olhando para o passado, está olhando para as dificuldades, para tudo aquilo que não deu certo entre eles. Então, para você ir para o novo, é preciso você olhar para aquela sociedade antiga e agradecer a tudo que foi. A gente não só perde, não é verdade? A gente tem, para tudo na vida, existe perdas e ganhos. Guardem isso. Por mais que você fale assim: agora eu vou para algo, né, para o meu escritório. Legal. Só que para o seu escritório, você também teve perdas e teve ganhos. Porque perdas no sentido de que você às vezes precisa deixar, você tinha parcerias em que você dividia as despesas, né? Hoje você já não tem, então você tem que fazer sozinho. Então sempre tem algo que você vai abrir mão para você ir para outro lugar. Sempre tem perdas e ganhos em tudo que a gente vai fazer. Então quando a gente olha para aquilo que a gente está deixando, e a gente agradece por aquilo que a gente aprendeu, pelos desafios, a gente pode ir mais leve para outro lugar, né? E aí eu digo o seguinte, no caso que até a Tassiana fala assim, que ela está advogando sozinha e agora é consteladora também. Então ter não vou dizer um cuidado, mas você saber em que momento você está advogada, em que momento você está facilitadora de constelação. Porque senão a gente se emaranha nesses 2 papéis e a gente quer ser uma facilitadora advogada, né? A gente quer ser aquela consteladora advogada, vou dizer assim. Então tudo eu quero constelar. E eu vejo algumas pessoas chegam para mim e falam: Fabi, eu quero... O que eu faço se o meu cliente não quer constelar? Eu falo: nada. Faz nada, ué. Você não tem que empurrar a constelação. O cliente, ele tem que se abrir para isso. E como é que você faz com que o cliente se abra? Você primeiro se conecta com o cliente. Você não sai dizendo para ele que o melhor para ele é isso. Você vai se conectar e para isso sim precisa desenvolver outras ferramentas. Vejo muitas pessoas que estão só fazendo constelação, só que chega na hora de atender o cliente, não sabe atender, não sabe se conectar, não sabe fazer um rapport. Né? Para quem não sabe, rapport é como você estabelece confiança com as pessoas. Então o cliente senta do seu lado, o cliente está à sua frente, você
não se conecta, não olha nos olhos do seu cliente. E aí depois você vai falar assim, eu não sei por que esse cliente não fechou comigo. Talvez você não tenha se conectado com ele. O cliente não sentiu essa interação. Também tem aquele caso, né, dos advogados que quando eles vão, o cliente chega na frente, ele quer ser tão salvador que ele quer entregar tudo para o cliente. O cliente se sente tão cheio daquilo que recebeu que ele vai embora, vai fechar com outra pessoa. Não é assim? Recebeu demais, vai embora. Então, muitas possibilidades. E nesse caso, é importante saber como eu estou enquanto advogada e o quanto eu estou enquanto facilitadora de constelação. Eu falo que enquanto advogados nós somos facilitadores de solução, tá bom? Quem tem perguntas aí, quem quiser falar também. Exatamente, não quer terapia. Exatamente, o cliente quer um advogado. Que mais, gente? Perguntas? Obrigada, Fê. A Fê colocou aqui, Fabi, você está linda, obrigada. Perguntas, gente. Quero saber de vocês. Fabi, muitas vezes eu como constelo a postura do advogado em relação ao cliente e ao processo. Mostra muita clareza. Márcia, tudo bem, Márcia? Sim, muitas vezes a gente pode, enquanto advogado, a postura sistêmica eu acho que é mais importante. É como você olha para o seu cliente, entendendo que ele tem um contexto familiar, que ele tem o sistema dele, que ele tem as crenças. Você também tem as suas crenças. Então, você ficar no seu lugar de advogado é importante. Com relação a você olhar, né, a relação do o cliente ao processo, você pode fazer isso com movimentos. O que eu falo às vezes para os nossos alunos, os nossos clientes, só toma cuidado até onde você vai. Porque você fazer um diagnóstico, ou seja, você mostrar e trazer clareza, às vezes é só aquilo que é necessário para o cliente entender o que está acontecendo no processo. E não necessariamente você precisa dizer, estou fazendo uma constelação. Você está ali fazendo um movimento, você simplesmente está trazendo aquilo que está no inconsciente do cliente para o consciente. Pense o seguinte, quando nós estamos falando de imagens, né, como é que a gente olha, né, como é que a gente vê o mundo? A gente vê através dos nossos sentidos. E tem muitas pessoas que elas são o quê? Visuais. Quando a gente faz um movimento, inclusive quando a gente coloca um boneco, ou quando a gente coloca um objeto, eu falo assim, gente, não tem nada de místico nisso. Tem simplesmente que para aquela pessoa é mais fácil ela olhar para que ela possa entender. Vou dar um exemplo. Hoje eu estava numa reunião e essa pessoa queria me trazer um projeto e me vender esse projeto. E só que ele falava, minha cabeça começou a doer. Eu falei assim, ó, para um pouquinho. Deixa eu falar um negócio. Eu sou uma pessoa que tem uma preferência visual. Assim como você também, porque eu percebi na sua linguagem. Se você não me mostrar o que isso vai trazer de benefício para mim, não vai funcionar. Eu preciso ver, eu preciso saber como isso pode acontecer. Se você simplesmente fica falando, Se você simplesmente ficar falando para mim, isso não vai funcionar. Se o seu objetivo é que eu compre a sua ideia, então me mostra como é que isso pode acontecer. Não adianta você ficar só falando. Aí ele parou e falou assim, tá bom, eu vou mostrar como é que é. Mas eu não tenho aqui para te mostrar. Falei, então faça o seguinte, você me manda, eu vou avaliar e depois eu te falo o que eu acredito sobre isso. Ou seja, da mesma forma nosso cliente. Ele tem uma forma de ver o mundo. Né? Se você não consegue mostrar isso para ele, ele não vai se conectar. Da mesma forma, se você, né, enquanto auditivo, a forma como você fala com o seu cliente, né, e ele te escuta, se você não falar, né, com clareza, vocês veem que eu sou muito visual, né? Eu falo as palavras muito no sentido claro. Se você não falar de forma harmônica para ele, né, que ele consiga realmente te escutar e você não for realmente direto ao ponto, esse cliente não vai se conectar. Então, quando eu falo desses movimentos,
é também você trazer aquilo que está na cabeça da pessoa para fora. É como se ela pudesse visualizar a vida dela. O que ela não consegue fazer se aquilo tudo está naquele turbilhão dentro da cabeça dela. Então, se você começa a falar muito, essa pessoa, ao invés dela sair dali com mais clareza, ela vai sair dali mais confusa do que ela tem que fazer. Então, o papel do advogado é facilitar uma solução. O que mais, gente? Conta aí pra mim. Bom te ver e ouvir. Obrigada, Sueli. Obrigada por você ter vindo também. Esse final de semana ela estava aqui com a gente também no curso de programação neurolinguística. Foi muito bom mesmo. A Célia falou aqui, eu sou muito visual. Exato. Então, gente, com essa live que eu quis dizer para vocês, trate seu escritório como uma empresa. Observe todos os pontos, o marketing, o financeiro. Gente, olhar para o financeiro é muito importante. Tem pessoas que falam assim, eu não sei cobrar. Mas se você nem consegue olhar para o financeiro, você nem sabe qual é o seu valor, quais são os seus valores, como você se valoriza. Eu falei isso numa live anterior, que esses são os pontos, inclusive, do que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, de mentoria e de outros trabalhos que a gente vai fazer. Né? Valor, valores, valorização. Quanto que você se valoriza? Certo? Quem tá falando aqui? Ajudando você a sair da dor. Foi mesmo. Você também estava aqui? Quem é? Que, gente, eu não enxergo aqui. A fotinho às vezes tá tão pequena, não consigo ver. Gente, coloca aí pra mim. Valeu a pena a gente ter essa conversa agora à noite? Virou alguma chave para você? Com isso, eu quero também convidar vocês. Gente, dia 25 de julho, às 19 horas, eu vou fazer uma aula no Zoom, tá? E essa aula a gente vai fazer o resgate da advocacia, que foi o que eu comecei. Ah, Lê, tá bom, querida. A Lê estava aqui com a gente, que agora vai ser também vai ser minha mentorada também. Que bom. Então, olha, nós vamos fazer agora o resgate da advocacia, dia 25 de julho. Vamos falar sobre esses temas, vou fazer algumas dinâmicas com vocês, para vocês também destravarem, né, a sua advocacia, para que você vá para frente, para que você resgate seus valores, seu propósito, né, para que você possa olhar para os seus clientes. Então, dia 25 de julho. Eu tenho, para quem está aqui, né, essa Masterclass é paga, mas para quem está aqui, fizer a inscrição, você se inscreve e você pode levar mais uma pessoa para participar, tá bom? Então você vai fazer a sua inscrição, mas você vai levar 2 inscrições, tá? Para o resgate da advocacia. Em breve, gente, eu vou falar aqui também que a gente tem o nosso curso de constelação organizacional em agosto. Então a próxima turma já é a segunda turma deste ano. Então já tem gente que estava me perguntando sobre as constelações organizacionais. Então, no final de agosto, a gente vai ter um final de semana aí do curso básico de constelação organizacional. E também nós teremos a partir de agosto, que vai ser o pré-lançamento, gente, a nossa mentoria. Que tem muitas pessoas já chegaram para mim e falaram, Fabi, cadê a mentoria para advogados? Então, vai sair nossa mentoria em breve, vou divulgar para vocês, tá bom? E com pré-inscrição também vai ter bônus, tá? Então fiquem atentos, vem para o resgate da advocacia, indiquem outras pessoas para participarem e vamos juntos, vamos crescer, esse é o objetivo, né? O nosso objetivo também é servir, é contribuir com vocês, tá? Então deixa aí o seu comentário, por que valeu a pena nós estarmos juntos esta noite? Coloca aí em uma palavra, por que valeu a pena? Coloca aí pra mim, gente. Vamos lá? Coloca uma chavinha aí, valeu a pena? Então, gente, olha só, nos vemos, né, na quinta-feira, hoje é terça-feira. Quinta-feira nós teremos outra live. Essa live vai ficar aqui disponível por 24 horas, tá bom? Depois a gente vai tirar do ar. E aí só quem estiver inscrito no resgate da advocacia vai poder reassistir
as 5 lives do programa, tá bom? Então, obrigada, tô vendo as chavinhas aí, super, consciência, muito. Então, gratidão, gente, boa noite, bom descanso para todos, sabedoria, gratidão, beijos!